Olá, ouvinte! Você está no MIP Talks, uma produção do programa MIP Experience, iniciativa que visa transformar o manejo integrado de pragas na agricultura, através da adoção de tecnologias efetivas e baixo impacto ambiental, com benefícios que vão do campo à mesa do consumidor. Saiba mais em mipexperience.agr.br. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MIP Talks, uma produção e realização do programa MIP Experience. Eu estou aqui novamente, hoje um prazer recebê-los novamente, a Amália e o Roberto Araújo, da CropLife. Nós vamos falar um pouquinho, vamos dar continuidade à nossa primeira conversa, ao primeiro episódio em que nós conversamos sobre as boas práticas agrícolas, né, e a contribuição da associação, da CropLife, para a implementação dessas boas práticas agrícolas na prática, né? Agora nós vamos um pouquinho mais, nós vamos fazer um recorte do setor como um todo e vamos falar um pouquinho mais dos bioinsumos. Mas antes de começar, eu gostaria novamente que vocês se apresentassem para aqueles que ainda não nos acompanharam. Convido-os que revisitem o episódio que nós gravamos recentemente, né? E agora seguimos com mais uma conversa aqui. Sejam muito bem-vindos. Amália, por favor. Obrigada, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Amália Piazentin Borsari, sou engenheira agrônoma, tenho 15 anos de formada, sou formada aqui na Luiz de Queiroz e tenho especialização na parte de gestão empresarial e estou há mais de 10 anos atuando no segmento de biológicos. Hoje eu estou como diretora executiva de produtos biológicos da CropLife Brasil. Que bom, seja bem-vinda, Amália. Por favor, Roberto. Roberto Araújo, engenheiro agrônomo, atuo no setor há mais de 30 anos, trabalhei por 29 anos na BASF e estou na CropLife Brasil desde o final de 2019, quando a CropLife foi criada. Tenho a responsabilidade pela área de sustentabilidade e stewardship e estou interinamente responsável pela área, pela diretoria de defensivos químicos na CropLife Brasil. Muito bom. É isso aí, vamos falar um pouquinho então dos bioinsumos, né, num cenário atual que é bem diferente do que acontecia 10, 15, 20 anos atrás, né? Eu me recordo ainda que o produtor ele falava o seguinte, ó, puxa, você vem trazer bichinho para minha propriedade? Tem tanto bicho aqui, você vem entrar com mais bicho, eram os agentes biológicos, né? Hoje a percepção do agricultor mudou. E isso tudo aconteceu de maneira muito rápida, né? Nós estamos vendo o número de empresas que aumenta a cada dia, o número de moléculas, etc. Né? Eu gostaria de ver, na visão da CropLife, esse crescimento do mercado. Como é que tem acontecido? É um crescimento que só ocorre aqui no Brasil? É um crescimento que tem ocorrido em vários países? Por quê? Né? Mas antes, como é que tem se dado esse crescimento do setor de biológicos ou dos bioinsumos, né? Pois é, Marcelo, você me falando um pouco desse histórico, eu lembro quando eu comecei a trabalhar na associação, e inclusive a gente fez uma análise SWOT, dos principais desafios, oportunidades, e realmente uma grande diferença quando a gente observa hoje todo esse cenário desses produtos aqui no Brasil. Me recordo bem dessa fase. Lembra que a gente fez um planejamento estratégico e parece que foi ontem tudo isso, mas eu posso dizer que essa indústria se transformou nos últimos tempos e isso trouxe impacto imediato no aumento da adoção pelo produtor rural. O que se deve a esse crescimento? Nós acreditamos, inclusive temos discutido isso internamente, a inovação que esse setor teve nos últimos anos. Na tecnologia de produção em escala, hoje as indústrias aqui do Brasil e também as de fora têm domínio, posso dizer, na produção, na estabilidade do produto e na formulação também. Antigamente tínhamos problemas na formulação, na estabilidade da produção do produto, na estabilidade do ativo, e hoje esses problemas nós não temos mais. Podemos dizer que na época, há 10 anos atrás, o principal problema era se ter o registro dos produtos biológicos. Nós estamos falando de 10 anos atrás, aproximadamente 4 anos para o registro de um produto. Se você me permite, só um gancho quando você fala, era um grande ativo, né? Exato. Ter um registro era algo que brilhava os olhos de qualquer um
há 10 anos atrás. Poxa, eu tenho 3 registros de produtos biológicos no meu portfólio. Hoje o registro não é que se tornou fácil, mas assim, é algo que, não vou dizer que é mais alcançável, mas tem que fazer parte do portfólio de uma empresa. Tem que fazer parte, e pelo trabalho que a indústria desenvolveu, até mostrando as peculiaridades dos produtos biológicos na Anvisa, no IBAMA e no Ministério da Agricultura, nós conseguimos um regulamento mais propício à análise desses produtos e uma priorização dentro desses 3 órgãos, atendendo o decreto. Então, se há 10 anos atrás nós tínhamos 3 anos e meio para o novo produto ser lançado no mercado, lançado o registro, quero dizer, hoje, eu até dei uma olhada no nosso sistema, o novo produto está saindo em 8 meses. Um novo produto, sendo produtos de especificação de referência, por exemplo, em 4 meses, um registro. Isso passando pelo aval dos 3 órgãos. Passando pelo aval dos 3 órgãos, que mesmo os produtos por especificação de referência, ele precisa da análise dos 3 órgãos. Então, dizer hoje que o registro de produtos biológicos é um empecilho para o crescimento desse setor, não é. Em termos de tempo para a saída desses produtos. Então, isso possibilitou, então nós falamos então do aumento tecnológico desse segmento, que colocou produtos no mercado, mas com uma eficiência garantida, e o produtor usou o produto e teve uma assertividade, usou outra vez e garantiu então esse crescimento sustentável. Por outro lado, nós temos mais produtos disponíveis para o produtor, para diferentes pragas e doenças. E isso, então, dentro desses pontos, houve uma capilaridade. Hoje nós temos indústrias em vários estados. Indústrias, eu quero dizer, não a indústria em si, mas a equipe de vendas, a distribuição, hoje ela está presente em todas as partes do Brasil. Então, o produtor hoje ele já tem um acesso ao produto. E então, todas essas questões fazem com que a taxa de crescimento aqui no Brasil seja Vamos falar um pouquinho de números. Como é que nós estamos em termos de faturamento, de crescimento do setor, os dados recentes que foram inclusive publicados pela CropLife? Sim, contratamos uma pesquisa recentemente da S&P para a safra 21-22, onde nós chegamos no mercado para as principais culturas de 3,3 bilhões de reais. Isso equivale a uma taxa de crescimento de 62% comparando com em 2 safras anteriores. E é uma taxa de crescimento bem maior quando a gente compara com a taxa mundial. Nós estamos falando de 62% versus 16% do crescimento desse segmento. Eu acho que, né, Roberto, acho que voltando ao episódio anterior, mas já falamos sobre isso, né? O que tem impulsionado, então, as tecnologias, a ciência por trás de tudo isso, né? Nós sabemos o esforço, né, que nós temos por parte da indústria e por parte de todos os agentes da cadeia, né, da pesquisa, desenvolvimento, até desenvolvimento tecnológico, novas moléculas, isso tem acontecido. Parece que existe, nós falamos sobre boas práticas, falamos sobre a colaboração, né? Parece que existe um otimismo muito grande com relação, parece não, é fato, existe um otimismo muito grande com relação aos biológicos, né? A adoção nos mostra isso, né? As boas práticas também podem impulsionar e têm impulsionado esse crescimento? Sim, faz parte. Interessante que a Amália falou sobre a questão regulatória e a modernização da regulamentação. É um aspecto importante para não criar barreiras para a maior competitividade desse setor. Mas acho que o ponto-chave foi colocado aqui é realmente os aspectos de inovação, de desenvolvimento, de ciência aplicada nessa área. Então, eu acho que esse foi o grande impacto que a gente tem visto aqui no Brasil, né? O desenvolvimento da parte científica, né? Da parte de formulações, né? Para trazer mais estabilidade para aqueles produtos que são formulados e distribuídos no Brasil. O Brasil é um país grande, tem desafios logísticos importantes. A gente também tem desafios relacionados à parte educativa, ao conhecimento necessário para aplicar essas tecnologias. Então, tem barreiras que precisam ser superadas para que esse produto seja realmente utilizado, porque está muito claro assim, que o mercado está demandando essa tecnologia. Né? Quer dizer, o produto biológico ele tem uma aceitação muito boa, mas ele precisa também mostrar a sua eficiência no campo.
Isso vem associado ao uso correto da tecnologia, vem associado ao desenvolvimento tecnológico para garantir um produto de qualidade, para garantir estabilidade nas formulações. Então, eu acho que nesse afã de crescer muito rápido, o grande desafio é não meter os pés pelas mãos, é não matar a galinha dos ovos de ouro. É não permitir que uma tecnologia que está sendo tão bem aceita e tem sido desenvolvida tão rapidamente comece a ter problemas justamente pela falta de qualidade. Certo. Então, acho que esse é um ponto muito importante para ser trabalhado. Queria pegar um gancho nesse tema, porque, inclusive, na pesquisa da S&P, identificou que o que o produtor ele espera das indústrias e dos produtos biológicos. E, segundo a pesquisa, o produtor quer eficiência, ele quer demonstração de resultados. E até pela surpresa nossa, a questão de ordem financeira, inclusive de valor do produto, de preço, ele ficou em último lugar perante a eficácia. Então, isso demonstra o caminho correto das empresas em investir em tecnologia e investir em testes de eficácia agronômica para atender o produtor. Porque o produtor ele quer usar o produto biológico, mas ele quer um produto que tenha efeito. Né? Não é só porque é biológico. Sim. E essa questão da qualidade é fundamental, né? Então, falando em eficiência e qualidade. Hoje nós temos várias empresas entrando no setor, novas empresas. Como é que, indo um pouquinho, nós falamos um pouco do registro, depois eu queria voltar nesse ponto com vocês, mas em termos de acompanhamento dessa qualidade, das boas práticas aí dentro das fábricas, o Ministério tem estado próximo disso também, tem contribuído com a análise de protocolos. Me lembro, Amália, que lá na BCBio, lá atrás, nós chegamos a montar um comitê, né, pensando exatamente nessa questão da qualidade. Sempre foi muito importante para a associação esse ponto, né? Como é que é hoje? Como é que a CropLife tem trabalhado nesse setor, junto com o Ministério tem feito ações? Então, Marcelo, exatamente essa questão de qualidade também era uma das nossas prioridades, porque nós sabemos que o produto biológico ele não é só o ativo, que a gente costuma dizer, inclusive nas nossas palestras e exposições, que o produto biológico ele é o processo, né? Não é apenas o ativo, o ingrediente ativo, ou vou citar exemplos aqui para o produtor conhece, uma bovéria, não é um bacillus, XPTO, mas ele é como que ele é produzido e como que ele é formulado e quais é o controle dentro desse processo. Isso faz um produto final. E nesse sentido, e aproveitando até a demanda do governo, a criação, a publicação da lei de autocontrole, nós estamos organizando como entidade, fechando uma parceria com uma grande fundação de pesquisa aqui do estado de São Paulo para a gente estabelecer um guia de boas práticas de fabricação. Ótimo. E pensando em macro, micro, como é que está? A princípio pensando em microbiológicos, e mais posteriormente ou paralelamente podemos criar questões relacionadas a macro também. A única diferença é que macro é muito visível, sabemos que existe o controle de qualidade que é necessário, mas não tem o risco, por exemplo, de sair um outro inseto, é muito visível. E o micro os nossos principais problemas hoje que poderão surgir e por isso há uma necessidade desse controle do processo. Perfeito. Então nós falamos em ciência e controle e falamos em qualidade no primeiro plano. Exato. É legítima a preocupação do produtor com o custo de produção, mas ele tem que estar mais focado no resultado do trabalho. Então, um produto com preço mais baixo e que não funciona bem é um problema muito maior para ele administrar. Então, esses aspectos que envolvem a qualidade da produção, a qualidade da formulação, ele é muito importante. Nós somos um país tropical, que tem desafios logísticos importantes, nós estamos falando de transporte, armazenamento e do próprio manuseio e uso do produto corretamente. Então, essas etapas educativas de como utilizar o programa, dentro de um manejo adequado, de como integrar as tecnologias, e aí a gente vê a importância de um projeto como esse do MIP Experience, justamente para trazer esse conhecimento com o uso combinado de tecnologias que permite um resultado mais interessante para o produtor rural e para o consumidor na gôndola do supermercado. Um produto com maior qualidade e com segurança do alimento. Para o produtor, em que momento utilizo,
qual o produto biológico, porque hoje muitos produtores, né, pequenos, médios e grandes produtores, têm uma atenção tremenda com relação aos bioinsumos, por vários motivos. Primeiro, algumas tecnologias, principalmente de controle químico, algumas moléculas não funcionam, não têm funcionado bem por conta da resistência. Marcelo, e os próprios agrônomos vão ter que ser muito mais agrônomos do que são agrônomos hoje. Exato. Precisam conhecer isso. Então, aquela coisa da receita de bolo, né, da aplicação na tabela, na planilha, sem você tá acompanhando o que está acontecendo no campo, não pode existir. Hoje a gente tem mecanismos muito mais sofisticados, com a ajuda aí da agricultura digital, para monitorar o nível de pragas numa lavoura, para fazer um acompanhamento mais de perto. Então, é importante monitorar esse cuidado, esse capricho com a lavoura, esse entendimento do balanço das populações, entender como você pode estar utilizando o biológico para controlar as pragas, mas ao mesmo tempo estar preservando os inimigos naturais, os insetos benéficos. Esse equilíbrio na lavoura, ele é fundamental, né, dentro desse conceito de agricultura regenerativa, de sustentabilidade dentro da agricultura. Temos que ser mais agrônomos do que já fomos anteriormente. Exatamente, e sai daquele conforto, né, do boninho, né, de que eu uso um produto, segunda, quarta, sexta, no calendário não existe mais isso. O biológico exige isso, né, Marcelo? Nós tivemos ondas, na verdade, se pensarmos, né, a onda das biotecnologias, né, das plantas organismos geneticamente modificados, que mudou a agricultura, né? O olhar do engenheiro agrônomo, o olhar do produtor, dos consultores com relação aos níveis de ocorrência de pragas, ao acompanhamento e as ferramentas que são utilizadas em campo. Isso pensando no sistema convencional. Agora nós evoluímos mais um pouco, estamos em outro cenário onde essa percepção, acompanhamento é vital para a propriedade, né, para os resultados da propriedade como um todo, né? Isso é muito interessante e cada vez mais nos desafia, né, como técnicos, os agrônomos, né, o agricultor, né? Queria voltar no ponto que nós discutimos, a questão dos registros, porque eu acho que tem tudo a ver com a questão da qualidade e da contribuição da CropLife. Queria voltar para esse ponto. Por quê? Você falou, olha, o número de registros agora é muito maior, mas isso não aconteceu do dia para a noite. Os ministérios tinham dificuldade nas análises dos processos, né? Eu gostaria de revisitar um pouquinho esse passado, não tão remoto assim. Não. Eu tenho certeza absoluta, porque estava lá e acompanhei vocês, o trabalho como empresa na CropLife, e vi o esforço tremendo que a CropLife teve na época, desde a BCBio, depois CropLife, com relação à aproximação dos órgãos, né, para que eles pudessem entender um pouco mais os processos, os produtos, os agentes biológicos e formas de análise nesses processos. Como é que se deu esse processo? Porque foi um processo que foi uma vitória para as empresas, para o setor, ter esse entendimento que nós temos hoje no Ministério, mas não aconteceu do dia para a noite. Não. Foi um processo que demorou, foi árduo e que envolveu vários agentes. E a associação esteve à frente, né? Com certeza. Posso dizer que foi um processo árduo e está em andamento ainda, né? Que a gente vai poder falar um pouquinho posteriormente. Bom, mas o primeiro produto biológico ele foi registrado seguindo as mesmas diretrizes de um produto químico, de origem química, com produto técnico e tal. E o que mudou foi em 2005, com a primeira instrução normativa conjunta, estabelecendo um regramento para os produtos microbiológicos e depois para os produtos bioquímicos. Mas mesmo assim, houve um tempo para que os examinadores dos processos dentro do mapa Anvisa-IBAMA pudessem entender as peculiaridades desse setor. E só para passar um exemplo, em 2000 a gente conseguiu, com critérios técnicos, juntamente com o trabalho da Embrapa, demonstrar que não haveria necessidade para microbiológicos o registro por cultura. O registro seria por alvo. E isso trouxe um grande avanço para nós e acabou viabilizando vários produtos dentro desse mercado. O Brasil é um dos pioneiros no mundo nesse sentido. Então foi um processo que iniciou e não foi rápido, mas assim de convencimento, mas um convencimento técnico, com informações nesse sentido. Rotulagem também foi diferenciada. Mas ainda eu queria trazer, Marcelo, que ainda
há um espaço para mudança, porque nós temos ainda os produtos biológicos, eles são multifuncionais muitas vezes, principalmente o micro-organismo. Ele não atua apenas como ação de defesa, mas promotores de crescimento. Daí temos inúmeros exemplos, e determinados tipos de bacilo, o tricoderma, por exemplo, e há uma necessidade da gente ter uma regulamentação que tenha um olhar para esses produtos, porque hoje a lei brasileira ela é bem dividida, ou é ação de defesa, então é agrotóxicos, ou é ação de fertilizantes. E os produtos biológicos, muitos caem dentro de uma esfera que é meio subjetivo dentro desse processo regulatório. De análise. Uma evolução da regulamentação, ela é constante, né? Assim, esse é um setor ainda muito novo. E o próprio entendimento e a evolução dessas normas precisam ser trabalhadas. A gente pode analisar um contexto internacional, mas é importante destacar o papel do Brasil como protagonista na agricultura. Então a gente não pode somente ficar mirando no exemplo de outros países. A gente vê aqui no Brasil muitas vezes trazer a Europa como uma referência muito importante. É uma das referências, mas não pode ser a única. O que é feito na Europa é bom e é bom para o resto do mundo. Então a gente tem que ter um entendimento do papel de protagonismo do Brasil com a agricultura tropical, com a agricultura diferenciada, que precisa ter suas tecnologias, sua ciência regulatória desenvolvida, trabalhada para as necessidades locais que a gente tem. Recentemente nós tivemos um grande avanço para o nosso setor, que foi a portaria de produtos microbiológicos, trazendo ali uma maior clareza na análise desses produtos. Então foi um avanço, se a gente comparar de 2005 para cá, que vai refletir em produtos mais eficientes no campo. Nós somos o primeiro país a regulamentar e trazer quais são os requerimentos necessários para o registro do bioestimulante. Apesar disso ter sido tornado em lei, na Europa não se tem os requerimentos ainda. Nos Estados Unidos não tem ainda a regulamentação para esse produto. Então o Brasil está se despontando internacionalmente em novas categorias. Então nós estamos amadurecendo nesse sentido, com certeza, né? E posso dizer que nós estamos mais avançados na regulamentação. Mas, que nem eu disse, ainda há necessidade da gente evoluir, e por isso nós, como CropLife, nós estamos atuando num projeto de lei específico para esse segmento, que sai da regulamentação dos agroquímicos, mas seguindo os critérios de segurança para a saúde, meio ambiente, de eficácia, conforme estabelecido em protocolos internacionais. Eu acho que esse amadurecimento é um exemplo para o mundo também, né? De onde nós saímos, né? E onde estamos hoje, né, Roberto? Você falou, nos espelhávamos, né? Em uma agricultura que não se assemelha muito à nossa, né? Bastante, né? Uma agricultura tropical, num país de dimensão continental. Né? E essa capacidade, né, de fazer a tropicalização, de desenvolver tecnologias para a nossa região, é importante, Marcelo. E assim, o Brasil tem muita área de pesquisa, tem muita coisa sendo desenvolvida aqui no Brasil. A gente tem que ter essa confiança, né, e trabalhar os aspectos de inovação. Né? Então, sem perder mão, né, sem perder de vista a importância de manter a qualidade, de manter padrões elevados, de ter aspectos de rastreabilidade, porque para o mundo não basta só sermos um grande produtor, ter uma produção sustentável. A gente precisa comprovar isso, né? E comunicar de uma maneira muito profissional. Então, eu acho que o agricultor ele também tem que estar preocupado com os aspectos de imagem, de credibilidade, formas de poder mostrar que está fazendo bem feito. O como se produz, ele ganha um papel muito importante, né? Eu acho que esse é um dos pontos que o MIP Experience ele traz. Quer dizer, não é produzir, como você está produzindo. E você tem elementos que mostram que você está usando técnicas modernas, mais sustentáveis, que produzem um alimento com melhor qualidade e mais seguro. Perfeito. O MIP Experience está embasado nas boas práticas agrícolas. Né? Mas vamos dizer assim,
o grande diferencial dentro do programa é o uso dos bioinsumos, dos biológicos. Os bioinsumos, né? Nós podemos falar de biofertilizantes, estimulantes e produtos para controle de pragas. Né? A forma como nós estamos posicionando juntos os biológicos traz uma série de benefícios para o agricultor. E aí, aqui nós estamos nos voltando novamente às boas práticas e ao manejo integrado de pragas. Temos muitos desafios pela frente, mas parece que a gente começou a acertar um ponto que você acabou de mencionar, que é a comunicação. É engraçado, né? Parece que nós estamos muito avançados, estamos mesmo. Né? Nós conseguimos demonstrar isso, inclusive, fora do país, mas aqui dentro, entre os elos da cadeia, ainda existem gaps, né? Falha de comunicação. Né? Aí nós pensamos que, juntos, podemos resolver essas falhas de comunicação. Isso não vai acontecer do dia para a noite, né? Mas aí a colaboração que temos com você, com a CropLife, com a associação, com o setor como um todo, nós temos, as nossas vozes aumentam, né? Sim, tem um aspecto importante, Marcelo, que é o da conscientização. Né? Porque se a gente trouxer aqui como exemplo o tema do manejo de resistências, ele é um tema fundamental, onde o produto biológico ele entra como uma solução espetacular para ajudar nesse manejo. Mas a gente precisa educar toda a cadeia, e aqui eu falo dos produtores, dos agrônomos, de todos os especialistas que estão no processo, sobre a necessidade da gente trabalhar preventivamente. Né? Então, de saber, inclusive, cuidar e preservar as tecnologias para que elas tenham mais longevidade, para que os agricultores tenham acesso a mais ferramentas para serem trabalhados no manejo fitossanitário da lavoura. Então, o biológico ele tem um papel importante no manejo integrado, no manejo de resistências, e a gente tem que trabalhar esse aspecto da conscientização. Quando a gente fala em boas práticas, muitos aspectos são importantes para o produtor incorporar, para evitar aquele problema, não que vai acontecer nessa safra, mas nas safras seguintes. Então, a gente tem visto no Brasil que plantas daninhas resistentes, pragas resistentes, fitopatógenos resistentes têm aumentado. Não é só no Brasil, mas no mundo. Então, a gente tem que ter essa consciência de usar corretamente os produtos, fazer o manejo adequado, para trazer longevidade para essas ferramentas e evitar uma situação crítica, que é você não ter como controlar um surto de pragas que estão resistentes a determinada tecnologia. E os biológicos eles têm um papel fundamental nessa estratégia. Então, mesmo a área de químicos, né, eles veem a importância de fazer a rotação dos modos de ação dos produtos, de usar um produto biológico de forma alternada dentro de um sistema produtivo, visando a longevidade dessas tecnologias. Perfeito, exato. Amália, pensando aqui nos incentivos para o uso de biológicos, como é que vocês enxergam, eu não sei se a gente pode falar em políticas públicas, se podemos falar em ações conjuntas, de que forma estimular o agricultor? Né? Recentemente, o Ministério da Agricultura tem lançado planos que incentivam as boas práticas agrícolas. Isso já é um incentivo para o agricultor, valorizando os agricultores que usam as boas práticas, e aí diversas, desde as práticas conservacionistas, até as práticas de manejo mesmo, como nós estamos discutindo aqui, e falando em possibilidade de investimentos e financiamentos diferenciados. Você acha que esse pode ser um caminho para o crescimento ainda mais pronunciado do setor? Faz sentido isso? O agricultor está preparado para entrar de um desafio como esse? Faz sentido, Marcelo. Essas políticas, elas trazem informações essenciais para o agricultor com relação aos produtos biológicos, que existem essa tecnologia, porque ainda, para muitos produtores, existe uma dificuldade de entender o que é um biológico. É um bioinsumo. Bioinsumos já ouvi falar muito disso, é bio alguma coisa. Então, bioinsumo pode ser muitas coisas. Mas, assim, para se ter efetividade no controle, precisa ser um produto que passou por um processo, por um rito regulatório. Então, essas informações são essenciais que precisam ser orientadas por intermédio de políticas públicas. Incentivo ao uso também de que existem esses produtos para esses determinados alvos, associações com centros de pesquisas para mostrar exatamente como deve ser aplicado o produto, seguindo boas práticas de manejo.
E políticas de créditos é essencial nesse sentido, que hoje existem vários produtos que estão disponíveis para o agricultor, então pode ser uma das formas, né, no início de um incentivo ao uso desses produtos e para ter efetividade então no campo. Mas acreditamos que sim, é uma forma ali de difusão de informação da tecnologia. Né? As políticas públicas, Marcelo, podem e devem, né, contribuir para a implementação, o uso de soluções mais sustentáveis. Né? Agora, isso tudo passa por um processo de medição, de avaliação, inclusive de resultados dessas políticas públicas. Né? Falar do Programa Nacional de Bioinsumos, falar do Plano ABC e de outros programas que estão sendo desenvolvidos é importante, mas temos que medir e também destravar essas agendas, né, para que a implementação seja uma coisa mais viável, ela possa ser medida e percebida lá na ponta pelos produtores, né, como uma coisa boa que está trazendo resultado. Em prática, né? Prática, né? Então, saber medir, né, o resultado e comparar os números, os indicadores, é muito importante. E esse é o desafio quando a gente fala em sustentabilidade. Com qual régua a gente mede sustentabilidade? Então, eu acho que essa também é uma evolução tecnológica, metodológica, que a gente tem acompanhado no Brasil e fora do Brasil com as ferramentas de análise de ciclo de vida, com KPIs, né, com indicadores de performance capazes de medir o antes, o agora e o futuro. Então, de onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu quero ir com essas soluções para serem implementadas. Então, a mensuração dessa evolução ao longo do tempo, ela é muito importante para criarmos a jornada de melhoria contínua dentro do programa de implementação e sustentabilidade. Quer dizer, não existe hoje eu sou sustentável ou eu não sou sustentável, mas é saber que hoje nós somos mais sustentáveis do que éramos há algum tempo atrás e o que fazer agora para sermos mais sustentáveis no futuro. Então, se entender esse processo, a sustentabilidade como uma jornada, colocando os indicadores de performance, é o caminho para a gente poder avançar. Ou seja, não devemos buscar soluções, não vamos usar a palavra soluções imediatistas. Né? Acho que o agricultor tem que ter essa sensibilidade. Né? Para buscar a sustentabilidade, ser um produtor sustentável, realizar as boas práticas, ter acesso a investimentos, financiamentos diferenciados, o agricultor tem que se adaptar e entender que para ser sustentável, entregar um produto sustentável, o negócio tem que ser sustentável. E essa implementação ela ocorre em etapas, né? Isso é muito importante. Como é que vocês veem o futuro dos bioinsumos e da agricultura aí, com essa vertente das boas práticas agrícolas, pensando aí nos programas de baixo carbono? Qual é a visão sua com relação a isso? Eu vejo, Marcelo, assim, muito atrelado com a busca de maior eficiência no uso dos insumos de uma maneira geral. Então, quando a gente fala de agricultura de precisão, de ferramentas digitais que ajudam a você estar aplicando o produto correto, no momento correto, na quantidade correta, é uma busca contínua por eficiência, que traz economia de água, traz economia de combustível, de energia e o uso mais assertivo desses produtos. A gente já tem exemplos, né, de aplicações de fertilizantes com taxas variáveis, a gente tem exemplos de mapeamento de áreas onde tem ocorrência de plantas daninhas resistentes, aplicação localizada de produtos. Tudo isso vai trazendo eficiência, isso, de certo, traz maior sustentabilidade. Você está usando melhor os recursos que está sendo utilizado na lavoura. E o uso de produtos, né, biológicos, químicos, legais, registrados, com qualidade, assim como o uso de sementes certificadas, esse é um processo onde você tem garantia da qualidade daquele insumo que você está aplicando. Então, é um processo que exige conhecimento aplicado por metro quadrado. Então, maior será a rentabilidade do produtor, quanto maior for o conhecimento aplicado por metro quadrado da sua lavoura. Não, com certeza. E podemos observar que esses parâmetros, para ter efetividade, precisam também de todo o elo da cadeia. Por exemplo, né, para se ter uma boa prática no campo, você vai precisar de bons produtos, e esse é o papel da indústria. Então, toda essa inovação que nós tivemos nos últimos anos, e daí falando em futuro, o futuro é promissor. Com o advento dessa tecnologia e até da forma como que as indústrias, a expertise nesse segmento só tende a crescer
o advento da biotecnologia dentro do processo, da produção de microbiológicos também, e da melhoria nos aspectos da formulação. Tudo isso vai entrar dentro de boas práticas e vai ser essencial dentro desse processo. O controle de qualidade, né, o controle do processo, ele é muito importante, porque falhas, Marcelo, elas vão ocorrer em algum momento, né? Mas assim, as empresas que têm esse compromisso com a qualidade, ela tem mecanismos para identificar essas falhas, para corrigir essas falhas rapidamente e para compensar por essas falhas. Então, acho que esse processo de qualidade, de controle, esse compromisso que as empresas associadas têm, ele é muito importante dentro de um processo, né? Porque muitas vezes o agricultor está buscando uma solução mais econômica, sem estar acerca, sem dar garantia da qualidade do produto que ele está utilizando, e depois ele vai recorrer a quem? Quando ele tiver um problema. Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante dentro desse processo, né? Atuar com empresas sérias, que têm qualidade, que têm sistemas de controle de qualidade, e que monitoram, né, todo esse processo, tem mecanismos de rastreabilidade, e essa é a jornada que a gente está vendo aí para o futuro. Porque eu acho que, veja bem, né, nós temos que garantir a reputação do setor, não é? E nós estamos num momento de que o produtor, claro, o aumento, né, da adesão está acontecendo safra a cada safra, safra por safra, ano a ano, né, mas ainda estamos nesse momento probatório, vamos dizer assim. Então, entregar produtos que realmente, né, tenham qualidade, entreguem o que está lá em bula e rótulo, isso é muito importante, hein? Importante que os produtos tenham bula e rótulo. A gente tem visto aí alguns produtos biológicos no mercado sendo colocados como biológicos e nem sempre são os melhores produtos. E até é importante alertar o agricultor, né, aquele que está nos acompanhando aqui nessa conversa, né, para ficar sempre atento a essa questão dos registros, né? Quando um produto biológico passa pelo crivo do Ministério da Agricultura, Anvisa e IBAMA, nós podemos ter aí pelo menos o comprometimento, né, das empresas de que todo o trabalho foi feito e que ele está recebendo aquilo que realmente está no rótulo e bula. Se não estiver recebendo, ele vai poder entrar com a fiscalização. É isso que é importante do registro no processo. Se houver alguma dúvida nesse sentido, ele vai poder recorrer ao Ministério da Agricultura para a fiscalização. E a gente está, inclusive, com uma campanha de legais dentro da CropLife, onde a gente evidencia que os biológicos poderão ser também uma ameaça viva. Por isso que é importante a regulamentação. Os biológicos, eles são extremamente seguros porque ele passa por todos esses processos de regulatórios. Por isso que quando a gente fala que nós precisamos de uma regulamentação, a gente até fala da diferenciação dos agroquímicos, mas não para diminuir os requerimentos. É diferente uma desburocratização que a desregulamentação. Né? Nós queremos apenas uma tratativa diferenciada, mas ainda passando pelo crivo do meio ambiente e da saúde. Porque apesar de serem biológicos, apesar de serem de origem biológica, isso não significa que produtos não possam ter risco. Sim. Né? Foi bom a Amália ter citado essa questão da campanha que a CropLife lançou recentemente, uma nova campanha, falando aí do agricultor de valor. Nós estamos falando aqui de um mercado extremamente atrativo, e no Brasil a gente tem problemas com sementes piratas, a gente tem problemas com produtos ilegais, contrabandeados, produtos falsificados. Então, é um serviço de utilidade pública, levar para o produtor informação, conhecimento. Essa campanha, inclusive, tem um sistema de denúncia, né, que pode ser encaminhado, justamente para que o mercado ele possa controlar, né, o acesso de produtos ilegais, que isso põe por água abaixo todo esse aspecto que você colocou aqui, de imagem, de credibilidade, de reputação da agricultura brasileira. Então, é importante levar essa informação ao conhecimento dos produtores e de toda a cadeia produtiva, né, da campanha de combate contra os produtos ilegais. Perfeito. Porque, pensa bem, demoramos tanto para chegar até aqui, o esforço foi tão grande, temos muito ainda a crescer, mas nós ainda temos que garantir a nossa reputação, a reputação do setor. É fato que nós temos empresas idôneas no mercado e eu vejo que a CropLife tem um papel fundamental nesta questão, né?
Bom, eu poderia ficar aqui com vocês por horas e horas conversando. Quem sabe não, com certeza nós vamos ter novas oportunidades. Queria agradecer, Amália, a você, a sua disponibilidade sempre para com o setor de biológicos, desde muito tempo já, parabenizar pelo seu trabalho. Roberto, também você, o trabalho que você tem feito aí junto a vários parceiros, né, promovendo as boas práticas agrícolas. Foi um prazer muito grande recebê-los aqui. E espero que a gente possa cada vez mais trabalhar conjuntamente em ações colaborativas para levar os biológicos e, acima de tudo, as boas práticas até o campo efetivamente. Marcelo, a gente agradece o convite, parabéns pela iniciativa do MIP Experience, é um programa que a gente acredita, né, no manejo integrado de pragas. Estamos juntos para fazer esse programa acontecer. Muito bom. Exatamente, o programa do MIP Experience vai bem ao encontro daquilo que a gente preza pela CropLife Brasil, da união das tecnologias em prol da efetividade. E eu convido a todos também para entrar no nosso site, conhecer sobre produtos biológicos, sobre as tecnologias. Temos muitas informações, infográficos úteis para todos os que tiverem interesse. Novamente agradeço. Muito bom. Pessoal, agradeço a todos vocês que nos acompanharam em mais esse episódio do MIP Talks. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, na nossa plataforma digital. Entre em contato conosco lá pelos canais de comunicação. Você sempre é muito bem-vindo aqui entre nós. Participe do programa conosco, né, desse programa que é colaborativo. Até a próxima. Muito obrigado. Você acompanhou o MIP Talks, uma produção do programa MIP Experience. Idealização e realização, ProMIP, Manejo Integrado de Pragas. Apoio e participação, Paripasso, BASF, FMC, Balagro, Delta CO2, CropLife e AgroSafety. Acompanhe o MIP Talks no Spotify e YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Tchau!